Será que o 11 de setembro foram mesmo ataques terroristas? Será que havia mais alguma coisa que ninguém nos contou? E então é precisamente sobre isso que nós vamos falar, de teorias de conspiração do 11 de setembro. E vamos falar de muita coisa, principalmente desde vários filmes a mostrarem talvez previsões sobre o que iria acontecer nesta data muito importante, no mau sentido obviamente. E as informações do meu vídeo de maneira nenhuma têm intenção de magoar, obviamente, ou dizer que foi mentira, nada disso. Estamos a entrar numa vertente diferente e quero que fique bem claro que não tenciono mesmo desrespeitar. Vocês têm o vídeo, a parte 1, em que eu falo dos factos que aconteceram e do que é comprovado. Hoje aqui vamos falar das teorias de conspiração e também tentar desmistificar algumas, não é? Será que houve alguma teoria de conspiração que ficou e que realmente faz algum sentido? É isso que eu também vou falar, não vou só falar das teorias de conspiração e dizer que elas realmente são verdade, não. Vou também analisá-las e perceber se fazem algum sentido. De qualquer das formas, espero que vocês estejam bem. Aconselho-vos a verem a parte 1. Obviamente que vocês sabem o que aconteceu, mas na parte 1 tem os pormenores todos do que é que aconteceu no 11 de setembro e eu acho que é importante saber também quantas pessoas morreram, o contexto e quem é que foi realmente o culpado, podemos dizer assim. E vamos lá começar. Eu quero dizer primeiro que vocês sabem que o likezinho é sempre muito importante, não se esqueçam de subscrever e de ativar o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando é que eu estou a lançar vídeo. Fora isso, acho importante dizer que alguns filmes, vamos já começar por aí, falaram de alguma previsão do 11 de setembro? Essa é a grande pergunta. E vários filmes. Claro que nós com a interpretação humana às vezes temos tendência a querer encontrar sinais em todo o lado. Mas eu vou-te mostrar aqui uns que até são estranhos, não é? Por exemplo, no episódio de Simpsons eles compraram um guia de Nova Iorque que tinha as palavras $9 e ao lado de uma foto duas torres gêmeas. Então parecia uma referência ao 11 de setembro. Como se fosse 9/11, que é as torres que cria 1 e 1. E poderia ser também um indício para isso, não é? Como os Simpsons estão sempre a prever coisas que vão acontecer. Obviamente que a probabilidade de ter sido uma coincidência é gigantesca, mas os Simpsons já preveram mais coisas do que deveriam, na minha opinião. A próxima previsão veio do Matrix. Neste filme as coisas ficam realmente assustadoras quando se olha para o passaporte de Thomas A. Anderson, também conhecido como Neo, ao fim e ao cabo o protagonista do filme, e é preciso obviamente parar no filme, mas o passaporte mostra claramente a data de validade de 11 de setembro de 2001. Teria sido meramente uma coincidência ou são os nossos olhos a querer pregar-nos partidas e a dizer que, bem, como é que a data de validade dele seria a 11 de setembro de 2001? É uma data demasiado importante, qual é que seria a coincidência disso acontecer? Temos, por exemplo, o outro do Johnny Bravo, vocês lembram-se da série animada de televisão, supostamente previu o 11 de setembro. O episódio conhecido como Johnny e The Chain Gang mostra a personagem principal e Carl a serem expulsos de um cinema. Logo atrás deles há um póster. Este póster mostra um arranha-céus com chamas a sair dele. Exatamente igual às torres gêmeas. São duas torres gêmeas a arder. Eu podia mostrar-vos muito mais filmes, mas quero-vos deixar apenas com estes. Vamos já começar a falar das teorias de conspiração. E vou-te começar logo com uma muito forte, porque eu sei que vocês merecem começar logo com uma teoria muito forte. E qual é que é a principal mensagem desta primeira teoria que eu vos vou mostrar? Alguns teóricos de conspiração afirmam que os aviões vistos colidindo com as torres gêmeas e o Pentágono não eram reais, mas sim projeções holográficas ou sobreposições digitais. Por exemplo, hologramas a envolverem mísseis. Isto é uma teoria bastante falada e será que faz algum sentido? Vamos dissecar esta teoria e tentar entender se isto faz sequer algum sentido. Existem algumas imagens e alguns vídeos que demonstram que a forma como o avião entra dentro da torre gêmea não parece propriamente natural e até acho que há alguns vídeos, que eu não sei se vou-vos conseguir mostrar, que mostram que o prédio explode primeiro antes do avião tocar. Esses vídeos eu não sei se são falsos, ok? Morgan Reynolds afirma ser fisicamente impossível que os aviões Boeing dos voos 11 e 175 tenham penetrado as estruturas de aço das torres e que uma montagem foi usada para retratar os acidentes aéreos, tanto em reportagens quanto em vídeos amadores. David Shayler e Morgan Reynolds são dois nomes associados a esta teoria. Ele dizia que a única explicação plausível era que estivessem a ser atirados mísseis para os prédios e ao seu redor estivessem hologramas. Isso assim iria dar o aspecto de aviões. Eu acho isto completamente louco, ok pessoal? Mas eu estou-vos só a mostrar a teoria para vocês saberem quais são os pontos que defendem a mesma. John Lear também é alguém que defende esta teoria com unhas e dentes. E ele numa entrevista em 2014 defendia que não havia aviões e que eram hologramas, mas de uma forma diferente. Ele dizia, ao fim e ao cabo, que eram hologramas que estavam a ser projetados por um avião que estava algures por ali. E esse avião projetou os aviões e dentro do edifício da World Trade Center estavam lá explosivos. E então no momento em que o avião toca no World Trade Center, aquilo explode tudo. E pode haver aqui pontos que façam algum sentido. Então, ele defende esta teoria e que argumentos ao fim e ao cabo é que ele dá? Ele diz que não havia possibilidade daquele avião, um 767, atingir 500 milhas por hora ao nível do mar. Ou seja, ele diz que
para fazer aqueles estragos, aquele avião não conseguia atingir aquela velocidade. Mas há alguém que refuta esta informação, ou seja, alguém que contraria esta informação e diz que isso poderia acontecer se o avião estivesse num determinado ângulo e tivessem os motores ao máximo. E aí iria conseguir de certeza atingir essa velocidade. Já foram testes feitos e sim, já foi confirmado que o avião sim conseguiria atingir essa velocidade. Ele disse que também fez uma experiência por ele próprio. Colocou 6 pessoas num simulador do voo de 767, que era o avião, 2 pilotos do mesmo e mais 3 pilotos amadores. Depois, ele parava o avião numa posição, já em cima de Nova York, e mostrava onde estava o World Trade Center. Colocava o avião a 7 milhas de distância e os pilotos tinham 1 minuto e meio para acertar em cheio no World Trade Center. A questão é que nenhum conseguiu atingi-los. Ou seja, ele ao fim e ao cabo estava a dizer que era impossível os soldados da Al-Qaeda conseguirem manusear o avião e realmente fazer com que ele atingisse o prédio. A grande questão é que eles treinaram aquilo durante muito tempo. Vocês viram na parte número 1, eles treinaram aquilo durante anos e foi a única tarefa que eles teriam que fazer na sua vida, não é? Porque depois ela iria terminar. Eu não percebo nada de aviões, não sei se é assim tão difícil atingir o edifício. Realmente é um argumento que muitas pessoas utilizam, que é como é que eles conseguiam ter essa capacidade, não é? De conseguir realmente atingir no avião e saber onde é que ele estava. Ele diz que também seria impossível, depois deste impacto, não sobrarem peças nenhumas. E eu não percebo muito bem porque é que ele diz isto, mas eu deduzo, não faço ideia, pessoal, sou só eu aqui com os meus botões, que ele esteja a dizer isto porque, ao fim e ao cabo, quando tu estás a ver imagens do avião que atingiu o Pentágono e o avião que se despenhou no chão, não se vê destroços. Ou seja, só se vê realmente impacto no chão, não se vê os restos do avião. Se é por aí, tenho a dizer uma coisa, é que foram encontradas muitas peças ao longo até dos anos. Vou-te dar um exemplo. Foram encontradas algumas peças, um conjunto de aterragem, um motor. Então, esta teoria para mim cai por terra. Bem, não quis fazer isto. Esta teoria para mim não faz muito sentido, não é uma teoria que eu acredito. E pessoal, eu não sou uma pessoa que não acredita em teorias de conspiração. Eu acredito muito em teorias de conspiração, só não nesta. Mas vamos ver se a próxima faz algum sentido e se nós podemos talvez acreditar um pouquinho. Alguns teóricos da conspiração afirmam que as autoridades americanas sabiam antecipadamente dos ataques e não agiram para impedi-los, permitindo que ocorressem. Michael Meacher, ex-ministro britânico, sugeriu que os Estados Unidos da América falharam conscientemente em impedir os ataques. E isto, de facto, não se pode dizer que é mentira. Até na primeira parte que eu falei disso, que a América já estava a ser avisada que isto poderia acontecer. Agora, que argumento é que nós podemos dar em relação a isto? Não sei o que é que a América poderia fazer, não sei se tentaram fazer alguma coisa. Ao fim e ao cabo, eu diria, no meu entendimento ignorante, que não faz ideia o que é ser parte de um governo e que toma decisões, eu diria que é uma tarefa difícil, não é? Porque tu não sabes o que é que estas pessoas, estas organizações vão fazer até hoje em dia. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, se alguém está a planear alguma coisa. Por mais assustadora que a América seja e por mais recursos que tenha, eu diria que é difícil. Agora, há aqui algumas coisas e eu digo-te que achei muito estranho o que eu te vou dizer agora a seguir e talvez eu acredite. Um pouquinho, ok? Um pouquinho. Então, pessoal, observou-se um volume anormal de opções de venda das ações da United Airlines e da American Airlines nos dias anteriores a 11 de setembro. Para tu entenderes o que é uma opção de venda, e eu não sou entendido nisto, pessoal, se eu tiver a dizer alguma coisa errada, eu fui apenas procurar em fontes e retirei essa informação e as minhas conclusões, ok? Quero só dizer isto, não sou nenhum entendido em questões económicas. Mas, ao fim e ao cabo, uma opção de venda, put, é um instrumento derivativo nos mercados financeiros que concede ao detentor o direito de vender um ativo a um preço específico até uma data específica. Ou seja, tu compras aquele put e mais tarde poderás conseguir vendê-la ao mesmo preço que ela estava naquela altura. Ou seja, se alguém soubesse que iria existir o ataque do 11 de setembro, poderia comprar antes e depois iria conseguir vender mais tarde. E isso aí iria dar lucro. E agora aqui é que as coisas começam a ficar piores. No dia antes de 11 de setembro, houve movimentos atípicos de opções de venda das ações da United Airlines e da American Airlines, cujos aviões foram sequestrados. Por exemplo, 6 e 7 de setembro, milhares de opções de venda da United Airlines foram compradas. Dia 10 de setembro, um dia antes do ataque, milhares de opções de venda da American Airlines foram compradas. Nenhuma outra companhia aérea teve padrões semelhantes. As companhias de seguros também observaram atividades comerciais anómalas. A Citigroup Inc., que estimou que a sua unidade Travelers Insurance poderia pagar 500 milhões em indenizações pelo ataque ao World Trade Center, teve cerca de 47 vezes o volume normal durante 3 dias de negociação antes do ataque para opções que lucram se a ação cair abaixo dos $40. A Morgan Stanley, que ocupava 22%
22 andares na World Trade Center experimentou negociações pré-ataque maiores que o normal de opções para lucrarem quando os preços das ações caíram. Outras empresas diretamente afetadas pela tragédia tiveram saltos semelhantes. Houve até suspeitas iniciais sobre possíveis conexões com a Al-Qaeda. E agora deixo-te um pouco de tempo para pensar. Isto é realmente estranho. Ou seja, isto defende a teoria de que alguém sabia que isto iria acontecer antes. Será que este ataque foi provocado para haver esta questão económica? Será que houve algum interesse aqui a mais do que isso? Realmente, quando houve uma investigação, porque realmente houve uma investigação, não é? Quando estas coisas acontecem, há investigações. E estas investigações oficiais da SEC, FBI e outras agências concluíram que não houve provas de que alguém tenha lucrado com conhecimento prévio dos ataques. Muitas dessas negociações, aparentemente suspeitas, tinham explicações normais, como estratégias de investimento ou boletins de recomendação enviados aos investidores. Eu vou ser honesto. Quando tu queres explicar uma teoria de conspiração, é fácil. Agora, quando tu queres desacreditar uma teoria de conspiração, já não é tão fácil. Neste caso, a mim não me satisfez esta resposta e eu acho muito estranho, não é? Pode ter sido realmente uma coincidência, não estou a dizer que eu acredito, mas estou aqui o meu ratinho das teorias de conspiração que eu adoro. Não sei se vocês sabem, apesar de falar de só crimes, mas a minha outra grande paixão são teorias de conspiração. E eu acho muito estranho isto ter acontecido e vamos só deixar no ar e vamos continuar para ver se há aqui alguns mais indícios que deem mais força a este ataque realmente ter sido planeado. Outra aqui bastante interessante é sobre o voo 77 e o ataque ao Pentágono. O voo 77 da American Airlines foi sequestrado e atingiu o Pentágono em 11 de setembro. Lembram-se qual é que era? Algumas teorias de conspiração, como as de Thierry Meissan e Dylan Avery, afirmam que o Pentágono teria sido atingido por um míssil lançado pelo governo e não pelo avião, alegando que os buracos nas paredes eram pequenos demais para um Boeing 757. Ele quer dizer, ao fim e ao cabo, que se tivesse sido realmente um avião a atingir o Pentágono, teria causado um estrago muito maior. Especialistas explicam que o avião não deixa um contorno perfeito ao atingir o prédio de concreto armado. Algumas partes foram cortadas pelas colunas, o que explica o tamanho do impacto. O Pentágono, para além disso, tinha sido reformado recentemente, o que também limitou os danos. Evidências físicas confirmam o impacto do avião. Destroços do voo 77, incluindo caixas pretas, cone do nariz, pneus e assentos intactos, não foram encontrados no local. Restos mortais dos passageiros foram identificados por ADN. Testemunhas oculares e sobreviventes confirmam que o avião atingiu o Pentágono e sentiram o cheiro a combustível de jato. Os passageiros também fizeram chamadas durante o sequestro e consegue-se ouvir. Claro que podes desacreditá-las e dizer que são falsas, mas para mim é um argumento válido. Outra passageira chamada Barbara Olson ligou para o seu marido, o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, Theodore Olson, e disse que o avião tinha sido sequestrado e que os sequestradores tinham facas. E realmente também há uma evidência de um vídeo, e a questão é que os vídeos nunca se veem bem e de facto vê só um borrão branco e vê-se depois a explosão do Pentágono. Agora as coisas começam a ficar mais loucas quando há uma junção de teorias. Ou seja, quero que vocês mantenham a ideia do voo 77, que realmente foi um míssil que atingiu o Pentágono. Nesta teoria, ok? Não estou a dizer que aconteceu. Vou dizer isto várias vezes porque há pessoas que depois podem levar a mal. E vamos falar do voo 93, que foi realmente o que foi contra o chão, lembram-se? O quarto avião sequestrado dia 11 de setembro e o único que não atingiu o seu alvo, caiu no campo perto de Shanksville, Pensilvânia, após a revolta dos passageiros. Aqui a grande teoria, e que os teóricos de conspiração afirmam, é que o voo 93 foi abatido por um caça dos Estados Unidos da América. David Ray Griffin e Alex Jones alegam que partes do avião, como o motor, estavam longe demais para um acidente comum, sugerindo um possível uso de um míssil. E tu perguntas, ok, mas porquê é que eles haveriam de querer destruir o avião, não é? Realmente essa é a pergunta, não é? Porquê? Então, os teóricos de conspiração diziam que os passageiros tinham descoberto o plano. E isso justificaria porque é que o governo americano queria destruir, ao fim e ao cabo, o avião do qual as pessoas tinham informações. Também existe outra opção, e que os teóricos de conspiração afirmam que os passageiros do voo 93 e do voo 77 foram mortos, ou que foram realmente realocados com a intenção de que nunca fossem encontrados. Então, ao fim e ao cabo, especialistas como Phil Moley afirmam que o motor foi encontrado a apenas 300 jardas do local principal, consistente com a direção do avião e a alta velocidade a que estava. Alguns destroços leves também foram levados pelo vento, isto explicando relatos de materiais a quilómetros de distância. O suposto pequeno jato branco visto sobre a área, porque houve alegações de que havia um jato logo acima do avião quando ele tinha ido contra o chão, e na realidade aquele jato era um jato executivo autorizado para avaliar o impacto. E pronto, terminamos aqui esta teoria. Vamos agora ver aqui uma teoria que para mim é uma grande pergunta e realmente pode fazer algum sentido, vocês vão ter que ouvi-la. No colapso das torres norte e sul foi oficialmente atribuído a danos estruturais causados pelos impactos dos aviões e incêndios subsequentes. Agora, nunca se percebeu a World Trade Center 7, que não foi atingido por um avião,
caiu devido a incêndios provocados por destroços da Torre Norte. Agora, os teóricos de conspiração dizem que as 3 torres, na realidade, foram derrubados por explosivos pré-instalados. E esta teoria, para mim, e até hoje eu ainda me lembro dela. E até aqui as coisas podem não estar a fazer sentido, mas vão fazer a partir do momento em que eu largar estes factos. Factos? Relativo, não é? Estou a ficar excitado com as teorias de conspiração, pessoal. O físico Stevie Jones, o arquiteto Richard Gage, o engenheiro de software Jim Hoffman e o teólogo David Ray Griffin argumentam que o impacto das aeronaves e o fogo não seriam suficientes para causar o colapso. Ou seja, até uma pergunta pertinente. Calma, não estou a querer ser ignorante, atenção a isso. Se vocês vão ver vídeos de como é que as torres caem, elas caem de uma forma tão natural que tu te perguntas, será que o impacto de um avião seria suficiente para aquilo acontecer? Houve realmente explosivos? E a grande pergunta, e que eles começaram a investigar, será que havia vestígios de explosivos dentro dos edifícios? E se calhar até havia. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Estou a brincar, não é no próximo episódio. Não se esqueçam do likezinho, pessoal. Primeiro vídeo de teorias de conspiração oficial aqui no canal. Por favor, têm que mostrar esse apoio. Mas vá, fora isso. Já deram likezinho? Então vamos lá falar de evidências, será? Que encontraram dentro dos edifícios. Jones apontou a presença de reações de termites e nanotermite na poeira como evidência da demolição controlada. Ao fim e ao cabo, a termite não explode como o TNT, mas, em vez disso, queima de forma muito intensa. Era isso que eles ao fim e ao cabo estavam a alegar. E então, como vocês estavam a ver, e eu quero que vocês entendam ainda melhor, realmente esta pessoa, Jones e Harriet e outros, tinham encontrado realmente evidências de que aquilo era termite. E se isso fosse realmente confirmado, seria muito perigoso, porque é que aquilo estaria ali? E isso iria levantar uma questão gigantesca. E então foi aí que veio alguém a desaprovar esta teoria. Agora vamos ver se foi suficientemente forte para nós acreditarmos. Em 2012, o cientista de materiais James R. Millett analisou as mesmas amostras e concluiu que os fragmentos eram materiais de construção comuns, aço com tinta à base de óxido de ferro e caolin não explosivos. E começou-se a perceber que esta teoria de Jones, que estava a ser indiciada porque tinha alguns argumentos válidos, deixou aqui algumas lacunas. Eu vou-te falar dessas lacunas, pelo menos Millett dizia que eram lacunas. Jones, ou seja, a pessoa que defendia que havia termites e que tinha evidências, não explicou como seria possível colocar tanta termite nos edifícios sem ser visto, embora tenha investigado a manutenção dos prédios antes do ataque. O NIST, que são os investigadores federais do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, disse que seriam necessárias quantidades enormes de termite para danificar as colunas. Blanchard, que também estaria contra a teoria de Jones, apontava várias falhas e dúvidas. Ninguém viu sinais de termite nos escombros durante meses de limpeza, levantando também questões sobre se as peças de metal testadas poderiam ter sido cortadas de pilhas de detritos, como maçaricos de acetileno, tesouras ou outros equipamentos potencialmente contaminados enquanto estavam no local ou expostas a traços de termite ou outros compostos enquanto estavam a ser manuseadas. E isso poderia mudar tudo e realmente comprometer esta investigação que estava a querer dizer que alguém tinha colocado lá a termite e o objetivo era realmente que as torres gêmeas caíssem. Jones também afirmava que o aço derretido nos escombros provava o uso de explosivos porque o incêndio comum não seria quente o suficiente. E no final do dia, em que é que nós ficamos? O NIST não alegou que o aço derreteu, mas sim que o calor amoleceu e enfraqueceu o aço e que o enfraquecimento, juntamente com os danos causados pelos impactos dos aviões, causou o colapso estrutural. Entendo que esta informação seja confusa, para mim também é. Fico a entender que houve aqui uma grande guerra, vamos dizer assim, entre informações, entre especialistas, e eu, de facto, se calhar fico um pouco mais do lado dos especialistas que disseram que não havia termite, a partir do momento em que começo a duvidar que a amostra possa ter sido contaminada. Mas eu adoro esta teoria, adorar, pessoal, calma, não me levem a mal, eu espero que não me levem a mal quando eu digo isto de adorar, porque eu sou um apaixonado por teorias de conspiração. Não levem a mal quando eu digo isto. Não quero desrespeitar de maneira nenhuma as pessoas que morreram, até porque não quero fazer isso e quando faço este vídeo não tenho essa intenção de maneira nenhuma, mas apenas de mostrar que eu não consigo confiar em nada. Eu não consigo confiar em nada que um artigo me diga, porque eu acho que deve ser mesmo assim. Tu deves realmente analisar uma situação e perceber o outro lado e entender se há algum argumento para refutar essa mesma ideia. E dizendo isto, eu não acredito muito que isto tenha acontecido, a questão das termites, depois de ler mais e mais informação.
mas fica-me também na dúvida que esta informação nunca foi realmente negada. Agora, acredito se calhar mais nos especialistas que realmente estão nesta área do que os que não estão, não é? Então, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo de teorias de conspiração completamente diferente, vai haver mais, não vou abandonar crimes portugueses de maneira nenhuma, vou falar de casos fora também do nosso país. Vocês deem-me ideia de casos portugueses, porque eu não faço ideia do que é que eu vou falar a seguir em termos de conteúdo português de crimes. Se querem que eu continue a falar de teorias de conspiração, também me digam, não é? Porque tenho muita coisa para falar, pessoal, de teorias de conspiração de extraterrestres, que é provavelmente o que eu gosto mais. Tantas teorias que eu posso falar. E vocês sabem, nós estamos apenas no início, a formação de um canal que começou em setembro de 2024, né? Estamos em 2025, e está a ser incrível, vocês são maravilhosos e só vos posso agradecer dizendo obrigado e continuar a produzir conteúdo para vocês. Deixem um likezinho, é muito importante, subscrevam, ativem o sininho de notificações e agora há aí uns pontos hype incríveis que vocês deixam-me sempre no hype abaixo de 100 e tem sido muito bom. Muito obrigado, até à próxima aí, ao Vasco!